Fala pessoal, a gente vai começar aqui o nosso Um Papo a Mais, hoje trazendo, como sempre, uma presença de garbo e elegância, né? Para a gente bater aquele bate-papo gostoso aí, que já é marca registrada aqui do canal. E hoje nós vamos trazer para bater um papo a mais conosco, ela que é musicista, professora de música, está à frente de duas bandas, né? Uma chamada Flor de Minas e outra nós vamos revelar o nome aqui. Para quem não segue, nós vamos passar as redes sociais, vamos passar tudo, mas isso nós vamos contar daqui a pouco. Uma simpatia de pessoa, dona de um sorrisão legal, aquele sorrisão que deixa a gente à vontade, além de ser uma pessoa fabulosa. Senhoras e senhores, eu quero que vocês recebam com aplausos virtuais a senhora Natália Freitas. Fala, Natália, seja bem-vinda. Muito obrigado, primeiramente, por todos os elogios aí. Não sei se me cabem, não, mas tá bom, então. Não, claro que cabe, ó. Tem que elogiar porque, assim, eu tomei conhecimento do seu trabalho através de uma postagem nas redes sociais do lançamento do seu clipe, que nós vamos falar dele aqui. Uhum. E eu já entrei em contato com você já atendeu, já foi super solícita. Então, assim, isso aí, como se diz... Isso é o tipo de coisa que cativa, que a gente gosta, né? Gente como a gente, né? Então, Natália, é o seguinte, como diria o poeta, vamos começar do começo. Como que a música entrou na sua vida? Então, na verdade, eu sou filha de... Os meus avós, eles eram seresteiros. Meu avô era saxofonista, inclusive essa tatuagem toda que eu tenho no meu braço é a história da minha família. E aqui é o saxofone do meu avô. Ele era seresteiro e desde novinha eu estava ali na função de ser carregada pelos meus pais, enrolada num cobertor, passando pelas cidades e tal. Então, assim, no meio musical da família, eu sempre estava inserida ali. Porém, o primeiro contato que eu tive com a música mesmo, assim, onde eu comecei a cantar, a pegar um instrumento e tal, foi aos 15 anos de idade, onde eu fui convidada para participar da Lira São José, que são essas bandas, né, orquestrais assim, de cidade... Do interior, né? Do interior mesmo. E eu fui vocalista da Lira São José e fiz a primeira banda com os meus amigos de escola. Então, assim, aos 15 anos de idade, isso. Desde então eu vim participando de vários projetos, mas sempre como algo secundário à minha vida, até porque a gente sabe que viver de arte no Brasil e de música, o bicho pega, né? Ainda mais quando a gente não tem tanta maturidade na vida para entender o que é a profissão de músico mesmo. Sim. Bom, neste contexto, a vida foi passando, fui trabalhando de outras coisas também, sempre tendo a música presente na minha vida, entre indas e vindas de projetos, até que, sei lá, com 26 anos de idade, foi até tarde, eu decidi que eu iria fazer só isso da minha vida, que eu iria bancar mesmo a ideia de viver de arte. E desde então aí tô tentando essa vida, né, como diz o outro. E assim, qual que foi assim o instrumento de entrada, assim, o primeiro instrumento que você tocou, assim? O primeiro que eu comecei a aprender foi teclado, mas não deu muito jeito não, que eu tinha que carregar, era muito pesado, entendeu? Tinha meio preguiça de ir pra aula com ele. Aí meu pai me deu um violão, não aprendi a tocar violão, depois ele vendeu o violão e eu sempre cantei. Só que assim, né, naquele contexto de cantar, mas sem estudo nenhum. Sim. Aí depois eu mesma comprei um violão e comecei em casa. Trocava com os meus amigos na época revistinhas. As revistinhas de cifra. A revistinha chegava na casa lá em Alto Rio Doce, do Boi. Do Boi é irmão do Gustavo, que hoje é até vice-prefeito lá da cidade. Aí passava de mãos em mãos, ia pra casa do Alisson, depois, e eu era a última, né, porque era mais novinha, e aí a gente aprendia, a galera toda aprendia a mesma música. Aí bom que fazia o mesmo repertório, né? E aí tinham duas bandas na cidade, que era a Spark, que era a minha banda, e a Skinners. E qual que era o estilo musical assim que vocês tocavam? Rock and roll. Rock and roll, bom e velho rock and roll, né? E assim, você estava falando agora das revistinhas, né? Eu também aprendi, assim, eu fiz aula, só que eu não tinha como comprar, eu tirava xerox. Você toca também?
A gente engana com o violão. Engana com o violão? Violão. Uai, então tá caindo no palco daqui a pouco. Eu já enganei com violão, com guitarra. O meu pai brincava que eu só não podia tocar bateria. Ninguém aguenta, né? Porque, assim, o meu pai era militar, né? Na verdade, ele foi militar na década em 64 e depois ele foi da Polícia Rodoviária Federal. Então, ele trabalhava de plantão. Então, assim, às vezes, para trabalhar à noite, ele dormia à tarde e quando ele chegava no outro dia de manhã, ele dormia para descansar. Então, não podia cair um alfinete dentro de casa. E a bateria eletrônica não era uma realidade naquela época? Não, né? nós estamos falando isso de 40 e tantos anos atrás. De 30... De mais de 35 anos atrás, vamos colocar assim. Né? Então, assim, mas eu só fui começar a aprender a tocar violão com 15 anos de idade. Né? E a gente, realmente, as revistinhas de cifra eram que... Porque, gente, não existia cifra clube, não existia internet. Não existia computador, na verdade. Eu tenho um fato curioso que hoje eu tenho uma percepção bem maior do que é viver numa cidade de interior. Inclusive, na Flor de Minas eu tenho trazido muito isso e trabalhado essa consciência que eu tomei nos últimos anos, de que você realmente não tem acesso a quase nada. Eu fui ter o meu primeiro celular com 20 anos de idade. Eu fui ter meu primeiro celular com 20 anos de idade. Pensa, internet lá foi dos 16, a partir de 16 anos que eu tive acesso, e era internet de escada, onde eu podia... sim. Só madrugada, porque papai acha ruim, né? Que tava era um pagando pulso. Né? De meia-noite às 6 da manhã era um pulso exatamente. Só. E ainda tinha que... O problema era o barulhinho do modem. Gente, desculpa essa imitação, mas é obrigatória. E assim... E qual que foi as principais influências assim para você já nessa época assim? Então, quando eu comecei a cantar lá atrás, a primeira música que eu me apresentei em público foi uma música, hoje eu até sei a responsabilidade disso, né? A música Como os Nossos Pais, né? Que a Elis regravou. Que a Elis regravou em uma gincana cultural promovida pela escola que eu estudava. Então, assim, eu escutava pop rock nacional, que era acessível pra gente, que chegava além do sertanejo que tocava no rádio. Sim. Né, que é o que chegava pra gente. O sertanejo raiz. Sertanejo raiz chegava no rádio e tinha através das revistinhas e o Marquinhos, que era um amigo meu, que foi professor, inclusive, ele era a única pessoa que era tipo a biblioteca de músicas da cidade, onde a gente ia lá e falava, eu quero gravar um CD de, sei lá, Pitch. Era ele que conseguia gravar esse CD pra gente. Nossa. E tal. Aí passava o CD pra todo mundo, sabe? Era meio que nesse rolê. Então a Pitch foi a primeira pessoa que eu escutava bastante, por referência de ser mulher, de estar no rock, aquela coisa da rebeldia da adolescência e tal. E ela é uma excelente cantora. Sim, e além de ter um posicionamento muito bacana também. Foi a primeira pessoa, primeira artista. Depois disso, né, fui conhecendo outras coisas, pude ter acesso, eu lembro até hoje, da primeira vez que eu tive acesso a uma música de MPB ao vivo, de um show assim, que foi no Ginos, aqui em Barbacena, com as meninas da Companhia Elas por Elas. Eu estava com 19 anos de idade, você pensa bem. Sim. Aí eu tive um show, era Companhia Elas por Elas canta Chico. Eu falo isso com as meninas e é uma memória muito bacana, assim. Então, assim, vi aquele show do Chico Buarque, né, das músicas do Chico Buarque, mas entendia pouca coisa. Não conseguia ter... o entendimento da profundidade das letras, mas a interpretação daqueles textos, o que veio, né, depois, através de uma expansão de conhecimento, que a gente vai começando a entender, justamente porque o ensino no interior, ele não te proporciona uma análise crítica sobre as coisas, você é mais do recebimento do que a massa e do que a mídia televisiva te propõe, né? Então, enfim, fui para a MPB durante muito tempo, toquei em vários projetos, sempre fui uma pessoa que escutou de tudo, sempre gostei de cantar de tudo e, enfim, né, tinha os projetos que eram específicos para alguma coisa, por exemplo, já toquei em banda baile, já toquei em grupo só de MPB, de samba, etc, etc. Mas
É isso, né? A gente vai tentando, durante o caminho, construir a nossa identidade e a partir dos testes mesmo que a gente vai conseguindo entender tudo isso também. E qual foi a banda baile que você tocou? A Crux, lá de Senhora dos Remédios. Ah, de remédio. Hoje acho que nem existe mais. Eu não me lembro não, mas... e banda baile é uma escola, né? À noite, né? É uma escola bem forte, né? Além de exigir muito de físico mesmo, é repertório, né? Repertório novo todo dia, você tem que estar, enfim... Atualizado, né? Atualizado, escutando. E assim, é igual você falou, né? Que começou seus estudos praticamente uma autodidata, né? Uhum. E sempre fui. Hoje você é vocalista. Assim, Sim. Tem a função principal na banda hoje sua é o vocal. Você chegou... Eu li no seu release que você chegou a estudar na Bituca. Sim. Como que foi essa experiência de estudar na Bituca? Então, a Bituca foi, na verdade, um divisor de águas para mim, porque eu passei por um processo depressivo em 2016 e conheci uma pessoa, que era a Fernanda, e ela morava em Munique, na Alemanha. E aí eu fui ao encontro dela para passar 3 meses. Acabou que eu fiquei durante 1 ano e pouquinho lá, onde eu pude ter um momento para olhar para mim. Ela era uma artista visual, estudava na Kunstacademie, que era uma escola, né, de belas artes lá, e eu muito jacuzona da roça, não entendia nada que estava acontecendo, aquela quantidade de gente de tudo quanto é lugar do mundo falando, aquela quantidade de língua e tal, e eu só observando aquilo tudo acontecendo, o polo, né, de produção artística de pessoas lá, e comecei a abrir a perspectiva de que é possível sim viver de arte. Talvez eu estivesse no local errado, ou talvez eu estivesse com a mentalidade errada naquele momento. Uhum. Voltando para o Brasil, eu chamei o Matheus Duque, que é um saxofonista. Conheço o Matheus. Pois é, amigaço. E ele... falei com ele, Matheusão, tô de volta aqui, vamos fazer alguma coisa. E a gente montou a banda que se chamava Flor de Maracujá, pra gente tocar em um Réveillon lá em Ibitipoca. A partir desse momento, eu falei, então abriu a inscrição do Bituca. Eu acho que eu vou fazer essa inscrição. Eu iria voltar para a Alemanha. Eu estava inscrita lá na Jazzschule e tal. Eu falei, vou fazer essa inscrição. Passei. Eu falei, quer saber? Eu tô achando que o fluxo do universo está tentando me jogar para que agora é o momento de eu realizar isso. Não precisa ser lá, pode ser aqui também. E aí, a Bituca em si abriu uma perspectiva de autoestima. Eu acho que mais que a Bituca ela te dá, além de lógico, né, todo conhecimento técnico, teórico, que todos os professores lá são referências, e muitos deles amigos nossos, assim, ela te dá uma perspectiva de que você na construção do seu eu artista, né, de você ser bancar o seu eu artista mesmo. Então, a Bituca foi... A Babaia dava aula lá, não? Né? A Babaia não. Na época minha era a Andréia. A Andréia continua até hoje. Inclusive, uma gracinha de pessoa. Ah, sim. E qual a cidade da Alemanha que você morou? Eu morei em Kreiling e em Munique. Ah, certo. São dos... No sul, né? Mais pro sul da Alemanha. Ah, tá. Bacana. Na Bavária. E aí, depois da Bituca, qual que foi, assim, o caminho que você seguiu depois pós-Bituca? Então, na Bituca, abriram várias portas para que eu pudesse pensar na música por um caminho também mais de estudo, não só para a prática. Até porque o artista brasileiro, muitas vezes, ele é da prática mesmo, ele é do palco, ele aprende no palco e tudo. Não tem teoria. A música popular brasileira é feita em cima disso. Você vai ver os grandes nomes, eles são. Você vê Cartola, você vê todo mundo assim, é isso. Eles hoje são matéria de estudo, né? Mas eles aprenderam na prática. Isso. E aí a Bituca, ela tem esse lugar de ensinar na prática, e lá abrem-se várias portas para que a gente possa, se quiser, né,
ter acesso a algumas coisas. E uma das coisas que mais eu pude aproveitar na Bituca, eu sempre estava ali oferecendo minha mão de obra mesmo para poder falar com eles. Gente, eu quero estar perto aqui para ver o que vocês estão fazendo, o que eu posso ajudar para eu aprender. Eu estava aqui por conta disso, eu quero aprender. Então, um dos vários cursos que eu fiz lá relacionado à produção. Então, eu comecei a entender, e uma coisa que eu lembro até hoje de um curso de gestão de carreira e produção que foi ministrado pelo Pablo e pela Júlia, que eles falaram, o produtor muitas vezes não sabe que é produtor. Ele muitas vezes está fazendo várias coisas, mas não sabe que é produtor. Naquele momento, né, foram 2 semanas de curso e tal, eu comecei a entender falando, caraca, a minha vida inteira, todos os meus shows, era eu que vendia, era eu que arrumava a banda, era eu que arrumava o repertório, era eu que fazia tudo. Então, eu já fazia produção e não sabia disso. Então, neste contexto, comecei a fazer alguns cursos com algumas pessoas sobre produção, que hoje eu faço na faculdade de produção cultural, e foquei mais neste contexto. Tenho a relação com as bandas, assim, né? com a banda Flor de Minas principalmente, mas tenho a produção como algo que a Bituca proporcionou uma abertura de aquele start que dá assim, opa, existem outros caminhos também, sabe? E após a saída, a Flor de Minas já surge logo depois que você sai da Bituca? Ela surgiu enquanto eu estava na Bituca. Inclusive, na época, antes da pandemia, 2019, as pessoas da Bituca, às vezes, né, a galera saía das aulas, a gente tinha shows e tal, a gente tinha essa relação muito bacana. A Flor de Minas, ela tá com, o quê? Vai fazer 7 anos de banda? É muito tempo. É isso. E assim, qual que assim, hoje você já tem, como você acabou de falar, são 7 anos de banda. Uhum. Aí você olha para trás assim, lá no começo você imaginaria que chegaria aonde que vocês estão hoje? Não, na verdade assim, a Flor, ela começou comigo com o Matheus, e aí um dia eu falei, porque eu sou assim mesmo, eu sou meio inquieta. E aí falei com o Matheus, Matheusão, vamos fazer um show? Aí ele falou comigo, você tem uma cara de cantar que é as músicas nordestinas e tal. E eu tinha feito uma viagem logo que eu tinha voltado lá da Alemanha para Caraíva. E Caraíva é um ponto de forró. E eu tinha visto um show da Elba Ramalho com o Mestrinho, o Pipoquinha, a Mariana Aidar, eles mesmos. E eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, cara, que eu já estava cantarolando na cabeça dele, né? Falei, cara, pode ser uma possibilidade. Comecei a fazer esses shows ali e pegou. Não existia ninguém que fazia forró aqui. Inclusive, tem pouquíssimas pessoas que conhecem o forró em si aqui em Barbacena. Enfim, vim carregando essa vontade de fazer um movimento de forró aqui com muita resistência, e te digo, é muita resistência mesmo para criar isso, porque há um conceito eu vejo que Barbacena é uma cidade que tem uma mentalidade muito do rock and roll mesmo, ou do pagode, do sertanejo, e que tem um preconceito com outros gêneros, assim. Lógico, não todas as pessoas, mas eu vejo que os núcleos gerais existe um pouquinho disso, sabe? Então, forró, muitas vezes, eu já vi gente torcendo o nariz. Eu falo, o que você toca? Forró. Né? Tipo, E estamos nessa resistência até então. Porém, como tudo e como o tempo modifica o corpo da gente, modifica a mentalidade da gente, a Flor também foi modificando durante o tempo. Sempre foi uma banda que foi aberta a todos os membros e todas as pessoas que sempre têm participações e tal, e eu sempre sou muito aberta a essa construção coletiva, né? Então, cada pessoa que passou durante esse período da banda, a banda teve uma característica. Então, agora, eu estou tomando mais frente da banda, porque realmente é um projeto, um sonho meu, uma vontade minha. O Gabriel Cobus é uma pessoa que sempre fala isso comigo, fala, Nath, pega, é seu mesmo, o projeto é seu, resolva as questões da forma como você quer. Eu falo, não, mas dá opinião aqui. Não, a gente está aqui para estar junto com você na construção, mas a narrativa ela vem a partir de você. E a Flor vem se transformando. Inclusive, esse último trabalho que nós estamos fazendo é um processo de transformação da Flor de Minas mesmo. É bem assim, porque banda é uma coisa. Eu assim, não cheguei. Eu acompanhei muitas bandas, né? Inclusive, o meu primeiro professor de violão, Jorginho, excelente, Jorginho Vanzer, ele é irmão do Mário Vanzer.
Tem o sobrinho do Rinaldo Vanzer. O Rinaldo eu conheço. Esse final de semana, inclusive... Família Vanzer é a família... Tudo gente boa. Tudo músico, né? E o Jorginho foi meu primeiro professor de música. Depois eu estudei com o pai dele, com o Jorge. E, assim, banda é uma coisa, assim, delicada, né? De lidar, né? É um relacionamento mesmo, porque eu mandei um meme esses dias no grupo, eu falei, que dizia assim, é mais fácil agradar a 10 mil pessoas do que 5 músicos. Porque são várias vontades e são tempos que são destinados para fazer uma vontade, né? Então não adianta a gente ter a perspectiva geral, o sonho ou a inocência de que você vai juntar um grupo de 5 pessoas e que essas 5 pessoas vão caminhar juntas durante todos os anos pensando em realizar a mesma coisa. Dificilmente. Vejo pouquíssimas pessoas, inclusive uma das bandas que eu vejo que continua, né, nesse processo, assim, o Tio Pancas, que eu estou trabalhando com eles, fazendo a produção de um clipe deles agora. Eu falo, meninos, parabéns para vocês, que vocês conseguem ter essa coisa de manter-se durante todo esse período juntos, porque realmente é isso. Às vezes uma pessoa tem filho, às vezes outra pessoa muda de cidade, às vezes é natural. A vida vai mudando, né? E por isso existe sempre um band leader, né? Nesse caso da Flor de Minas sou eu. Então é isso, eu tô indo, gente, vambora comigo. E eu falo isso com eles, ó, eu tô indo, isso aqui é minha ideia, isso aqui, vambora comigo. Quem topa? Quem topa, topa. Quem não topa, vai ficando no caminho mesmo. E pode ser que dure durante muitos anos, como pode ser que amanhã também cada um vai pro seu caminho, as coisas aconteçam e param de acontecer, e, enfim, como tudo é mutável na vida mesmo, né? E vocês, assim, trabalham com cover e vocês também trabalham com uma linha autoral de vocês? A Flor de Minas, na verdade, desde o início, a minha intenção principal era trabalhar com autoral. Fazer os shows, né, de forró, com outras músicas também. A gente pega o forró como base, mas a gente tem um MPB no lugar, assim, né, e cada dia mais pensando nesse contexto, mas sempre focando no autoral. Então, no início, a gente participava de muitos festivais, a gente ganhou premiação em alguns, foi finalista de vários e tal, só que a gente começou a ver que era difícil você participar de festivais pela questão financeira, porque como que você se manteria durante 2 dias, 2 dias numa cidade de 500 quilômetros daqui para comer, para beber, sendo que não tem uma ajuda de custo. Sim. A gente fez muito isso no início, e a ideia inicial era essa, sim. Então nós focamos ainda, né, temos um álbum gravado pela Lei Aldir Blanc em 2020, que é o Retalhos, e agora eu estou em período de lançamento do 2º álbum, que se chama Do Pé da Serra de Minas ao Sertão, que é um álbum né, inteiramente de minha autoria, junto com a minha parceira, minha companheira de vida, Mariana, que conta toda essa história desse trajeto, né, que eu fiz, um pouco disso que eu estou contando para você, que também hoje é isso. E os discos têm quantas faixas cada um? O Retalhos tem 13 e esse daqui vai ter 7. Nós estamos no lançamento da 2ª música. Tá. E há poucos dias aqui, uns 10 dias. Uns 10 dias atrás, você fez o lançamento de um clipe de uma das músicas que vão estar nesse 2º disco, exato, né? Que é No Boteco ao Lado. Como que surgiu essa música? Essa música, eu tava compondo o álbum, porque na verdade assim, esse álbum, eu fiz um projeto, abri o Lei Paulo Gustavo, falei, vou gravar um álbum. E aí não existiam as músicas, mas eu já sabia o nome de cada música, qual que era a história que eu ia contar, mas as músicas não existiam. Tempo se passou, eu falei com a Mariana, né, que é a minha esposa, eu falei, amor, eu vou comprar uma viola. Cismei e vou comprar uma viola. Ela falou, mas você não toca viola? Eu falei, por isso mesmo, vou comprar uma viola. E sentava em casa todos os dias não, assim, né, no processo de criação ali, abri uma Heinekenzinha, e começava a mexer. Eu vim compondo algumas que eu já tinha o título. Boteca ao Lado, eu estava aprendendo a fazer um negócio de pagode de viola, na viola ali. Aí fiz uma cadência harmônica ali, que na verdade eu não sabia o que era, mas a maioria das músicas desse álbum, na verdade, tem 2 acordes, que é o que eu conseguia fazer. Aí depois os meninos vieram dando uma coisa. Aí eu fiz 2 acordes ali, e vim cantarolando uma coisa. Subi para buscar a Mariana no banco, ela trabalha no Banco do Brasil,
E aí falei, os mineiros quando ama, vai pro boteco ao lado. E falei com ela, acabei de fazer um refrão. Eu não sei se eu gosto ou não gosto disso. Eu não sei se isso é muito ruim ou se isso é legal. E aí veio esse refrão, que foi essa segunda música, que está no álbum hoje. Sim, e quem quiser acompanhar, conhecer o clipe, conhecer os outros trabalhos dela, é só entrar no YouTube, Flor de Minas. Isso. Né? E nós vamos deixar os links na descrição do episódio, então vai estar lá para vocês conhecerem. E agora você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da composição, né? Uhum. Como que começou, assim, como que você começou a compor? Você hoje tem um processo de criação, ou a inspiração vem, assim, e você já pega? E como que é esse processo, assim, das suas composições? Eu acho que a composição, ela, para mim, pelo menos, ela foi transformando durante o tempo, né? No início, quando eu fiz principalmente o álbum Retalhos, eram composições em que eu ficava sempre neste contexto de ficar experimentando algumas posições que não eram acordes que eu conhecia, mas que batiam um com o outro, davam algumas sonoridades que me agradavam. E aí fazia as letras, as melodias, eu sempre, no Retalhos, né, eu tive ajuda da Betânia, quanto do Pete também, né, que é o diretor da Bituca. E hoje, no Do Pé da Serra de Minas ao Sertão, que é este álbum, eu criei um método para mim, assim, que vindo já desse lugar onde já tinha um título, eu pensei, eu preciso contar essa história aqui. Essa história se resume, por exemplo, tem uma música que se chama Forrovias. Não, vou falar da próxima que vai vir. Chama Bença Minha Avó. Essa que a gente vai comer, eu vou receber o roteiro amanhã, inclusive. Bença Minha Avó. Falei, o que Bença Minha Avó diz? O que ela vem dentro desse contexto, dessa história, deste álbum aqui? Então, eu pensava, bom, essa música é onde eu saio de Alto Doce, pós-Boteca ao Lado, e onde eu comecei a tocar um pouquinho de samba. Eu quero alguma coisa ali meio na sonoridade do recôncavo baiano. Deixa eu ver, o que dá para fazer aqui na viola? Aí comecei a tentar procurar umas sonoridades assim. Então, o que eu fiz neste álbum inteiro e que para mim funcionou muito bem neste processo de composição, foi até bem prazeroso. Escutar referências, tentar reproduzir essas referências e criar a forma como eu conseguiria executar essa referência com as minhas capacidades. Então, este álbum completo, ele veio dessa maneira. Que legal. E assim, aí você falou que agora está na pré-produção de mais um clipe, né? Sim. Bença Minha Avó? Bença Minha Avó. E assim, conta um pouco assim, da história, assim, assim, igual você falou que lá atrás, né, seus avós eram seresteiros e tudo. Você acredita que essa herança ali, hoje, de alguma forma, está presente dentro da sua música, assim? Eu tenho certeza. E, na verdade, este álbum do Pé da Serra de Minas e Sertão fala justamente disso. Ele conta a história de... nesse contexto das minhas raízes, começa com Sou Caipira Sim, passa pelo Boteco ao Lado, que representa mais a minha relação de sociabilidade na juventude e adolescência. E o principal ponto do álbum é que eu saio e fico sempre tentando olhar de onde eu vim, tentando entender qual que é este meu lugar de origem. Quais as coisas que eu precisei curar no caminho, quais as coisas que eu precisei deixar no caminho, porque a gente tem várias questões familiares, várias questões de origem. Inclusive, eu escolhi essas duas músicas primeiro para terem essa pegada sertanejo, porque eu neguei o sertanejo durante muito tempo na minha vida. Porque a pessoa do interior, ela é tida como caipira, ela é tida como atrasadão e tal. E o sertanejo, ele, durante muito tempo, era isso. Até o mercado musical pegar o sertanejo para ver que, isso vende, esse tipo de coisa vende aqui, era o quê? Era só aquela galera que falava da roça, que eram sertanejos mesmo, da que vida da vida simples.
Isso. E a casinha de pé no chão. Exato. E aquilo para quem queria sair, a gente jovem, imagina, rock and roll, né? Naquele contexto de rock and roll rebeldia, queria sair daquele lugar. Eu não vou ficar ouvindo isso não. Vai que eu pertenço a esse espaço. Eu não quero pertencer, eu quero ser diferente. Né? Rebeldia dos anos 90, ali, aquela coisa toda. Então, sair, né? Aquele rolê do Saramago. Tem que sair da ilha para você ver a ilha. Então, saindo dali, eu vi o contexto do que é essa origem minha. Inclusive, dos meus avós, dos meus pais, da simplicidade de ser do interior, da simplicidade dessa coisa que é verdadeira e é sobre valor, entende? Não é sobre valor material, mas é um valor de amizade, até familiares isso, mesmo. é familiar. Benção, minha avó fala sobre isso. Quem me abençoa para que eu caia no caminho. Então eu olho para esse passado. É bacana. E a gente mora numa região onde as tradições familiares elas são muito fortes, né? As raízes familiares são muito fortes. A gente é mineiro. Mineiro. Mineiro gosta de casa. Não tem lugar que você vai no mundo que você vai ter uma comidinha boa igual sua mãe te trata. Tá aqui você tá comendo, tá ali você tá se sentindo bem, sua cama tá bem arrumadinha ali, que é coisa de mãe, que você sempre volta e que a mãe tá te tratando daquele jeitinho. Eu costumo brincar que Minas é um estado central, né? Uhum. É que a gente fica rodeado de vários estados. Sim. Então eu brinco que Minas Gerais, nós mineiros pegamos o que era bom em todos os estados ao nosso redor. E melhorou. E fez melhor. Meu Deus, e para Minas Gerais ser o estado perfeito, só falta uma coisa. O quê? Que é o mar. Mas aí a gente invade o Espírito Santo. Mas a gente tem muita cachoeira, tem muita coisa bonita. Com certeza. E assim, e essa mineiridade é que faz a diferença, né? Tanto que, assim, em Minas Gerais surgiu os principais movimentos culturais, né? Citando aqui, entre tantos deles, Clube da Esquina. Sim. Que só trouxe Milton Nascimento, Fernando Brant, Lobo. Mais ou menos, né? Fernando Venturini. É um povo que não sabe mais muito das coisas, não. Mas, assim, além dessas figuras mitológicas, vamos colocar, né, mitológicas, da música mineira recente, o que te influencia, assim? Cara, da música mineira recente? Não conheço absolutamente nada. Que eu falo. Conheço meus amigos que estão fazendo aqui, inclusive a galera tá produzindo até falar que chega, mas eu não conheço a parte autoral. Na verdade, assim, deixa eu recapitular aqui. Eu acho que pouquíssimas pessoas hoje estão realmente interessadas pelo que está sendo criado hoje. Ou está tendo uma nostalgia do que já era, ou você está seguindo o mercado. E o mercado hoje vende o sertanejo, que modifica dentro do sertanejo os vários nichos do sertanejo, e o pagode. Então, as outras músicas que estão sendo feitas hoje, elas são bem nichadas, assim, lógico. A gente está falando de um contexto de Minas Gerais de interior. Eu não estou falando de São Paulo, não estou falando de Rio de Janeiro, não estou falando de grandes centros, onde é produzido e existem várias pessoas que estão em ascensão e tal. Agora, no nosso contexto aqui, o que a gente fala, o que a gente gostaria de falar, fica mais na história do que se expande, sabe? Então, assim, eu não conheço, conheço algumas pessoas, por exemplo, tem as meninas da Tata Chama, que tá lá em Juiz de Fora, são pessoas que eu acompanho o trabalho, que eu gosto do trabalho delas, mas não são uma referência para mim. Eu admiro o trabalho das meninas, mas não é uma referência sonora. Para mim, que é outro rolê, sabe? Não, é porque, assim, na verdade, eu até me expressei, acabei colocando mal a minha... Porque o que acontece? Por causa da idade também. O que acontece? Para mim, as referências... Eu cresci, né, escutando Clube da Esquina, graças a minha irmã, Beto Guedes, Lobo Borges, Flávio Venturini, 14 Bis. Sim. Porque, gente, se alguém, não sei se você sabe, mas antes existia o 14 Bis e existia o Flávio Venturini, né? O Flávio Venturini saiu do 14 Bis, mas o 14 Bis continuou.
no estilo Cazuza Barão Vermelho. Sim, né? sim. Mas assim, quando eu falo... Inclusive é referência pra mim. Não, nós vamos falar daqui a pouco, porque eu já vi que tem um Legião Urbana aqui no... Pois é, menino, isso que eu vou te contar essa história aqui. Mas pra mim, igual eu falo assim, referência atual, pra mim, sabe quem que é? Skank, Jota Quest, pessoal do Tia Anastácia, Pato Fu. Apesar que eu tenho que confessar que eu não sou muito fã de Pato Fu, não. Eu também tenho um pouquinho de... Eu acho que a Fernanda Takai é muito boazinha demais. Eu acho ela tem uma delicadeza admirável, mas eu sou um pouco mais agressiva, então assim, a gente acaba tendo essa coisa do espelho. Eu gosto de uma coisa mais enérgica, assim. Ela faz o trabalho dela e tem lugares para todos eles. Gente, é o seguinte, deixar claro. Gosto é gosto, pronto, é isso, tudo bem. É porque assim, pra mim, o estilo dela não encaixa, não me encaixa... não te toca. Isso, auditivamente, Sim. ela não me desperta. Sim. Igual, por exemplo, uma Pitty, Sim. uma Maria Rita, Sim. que são mulheres que exalam força. Sabe? Eu acho que a Fernanda Takai é mais aquelas bonequinhas japonesas. Que tem seu lugar também. Mas bem, para cada um não tem coisa. Então, assim, esses nomes que eu falei, né? Eles chegam a influenciar de alguma forma o seu trabalho? Sim, eu sempre ouvi, né? Eu sempre ouvi Ney, sempre ouvi Cazuzas, sempre ouvi... Na verdade, assim, o que eu mais ouço e que pra mim, que é ídolo meu mesmo, é a Maria Bethânia. Maria Bethânia é uma que realmente eu escuto, todos os dias eu escuto alguma coisa da Maria Bethânia. Porém, a Maria Bethânia tem um contexto mais MPB ali. Na verdade, eu acho que os arranjos que eles conseguem fazer naqueles shows, eu acho admirável mesmo. Mas assim, dentro das minhas músicas autorais, vamos dizer assim, no Retalhos eu tive um pouco de referência ali do Vanderly numa música que eu estava ouvindo naquela época. Aí eu estava ouvindo também um Ijexá de uma banda, eu esqueci o nome lá. Enfim, eu estava ouvindo o que você ouve, ela te toca naquele momento e aquilo fica reverberando dentro de você. Aí você acha assim, não, eu fiz uma coisa nova. Às vezes não é tão novo assim, às vezes é uma coisa que você tá ali, que você transforma e aí sim vira algo novo. Mas enfim, no Retalhos ali, neste contexto deste álbum aqui, eu escutei muito mais rock, que eu tô numa pegada mais de olhar para trás. Mas olhando para trás a gente acaba encontrando coisas que a gente já havia esquecido. Então, eu sempre curti muito Cazuza. Rapa, eu sempre ouvi muito. Eu gosto muito de reggae, gosto muito mesmo. Assim, reggae é uma música que eu escuto no meu carro, por exemplo. Que tem músicas e músicas, né? Dentro de casa, por exemplo, eu escuto piano clássico ou violão instrumental brasileiro. São os dois que eu escuto dentro de casa. Você conhece o Fábio Lima? Não. É um violonista curitibano, ele é um multi-instrumentista curitibano, depois eu vou te passar pra você. Então, o que eu ouço dentro de casa é isso aí. Aí no carro eu escuto um reggaezinho pra me deixar menos agitada no trânsito e tal. Ainda mais que esse trânsito. Mas as bandas de pop rock dos anos ali, 80, 90, 2000, eu escuto muito. Tipo assim, são músicas que eu me pego direto, né, cantando ali. Ney Matogrosso, né, o rolezão todo. Porque ele vem lá da Tropicália, né, da década de 70, ele os com Doces Secos Bárbaros também, que é junto. Secos e Molhados e tudo. E eu arrisco perguntar que Legião Urbana talvez seja uma grande influência na sua vida. Menino, não gosto. Você não gosta de Legião? Não, vou te contar dessa tatuagem. Essa tatuagem é o seguinte, eu falei, vou fazer uma tatuagem de um violão. E é isso, quem faz tatuagem às vezes não pensa qual é o significado dela, não. Vou fazer uma tatuagem do violão. Peguei na internet uma tatuagem, era isso aqui. Eu fiz ela. Depois eu descobri que isso aqui era da Legião. Eu falei, tá bom. Comecei a ter uma afetividade por ela, mas eu não... Legião, assim, não é... É igual pra você, Pato Fu, uma coisa que... Pra mim falta um temperinho, sabe? Eu até, assim, agora vamos levantar momento polêmica no nosso Um Papo a Mais. Eu sou muito... Porque não há como discutir a genialidade do Renato Russo. Não tem como discutir. Sim. É o caso da Fernanda Takai, mesmo ela não sendo compositora. Sim. Mas, assim,
Eu acho que o Renato Russo, o Cazuza, Raul... Raul, verdade. Raul é uma referência pra essa mim. turma toda... Até vou contar um caso que envolve Raul aqui daqui a pouco. Eu acho o Renato... Entre os dois, eu também sou Cazuza Futebol Clube. Por quê? Porque eu acho que o Cazuza é mais assim, pro dia nascer feliz, enquanto o Renato ele é mais soturno, mais introspectivo. E isso é uma coisa que não me agrada muito. Tanto que eu O Renato gosto... é mais aqui, o Cazuza é mais aqui. Né? Tanto que o Barão Vermelho... Mas é engraçado, eu gosto do Cazuza carreira solo e prefiro o Barão Vermelho com o Frejá. Eu acho que o Frejá tem mais peso, né, também. Imprimiu uma identidade própria no Barão Vermelho. E o Cazuza, ele transcendeu qualquer coisa, né? Sim. Então, assim... Mas, assim, como que você conheceu, assim, o Cazuza, assim? Nesse contexto lá de trás, onde eu tocava. Na verdade, a gente não tocava na banda Spark lá atrás, com 15 anos de idade, Cazuza, porque eram acordes difíceis de fazer. É complicado ali. isso. Alguns eram mais difíceis ali. Então a gente fazia o basicão, a gente tocava o basicão. Mas eu sempre escutava e falava, nossa, um dia eu vou tocar isso aí. Lá atrás, né? Um dia eu vou tocar isso aí. E também tinha um contexto que me agradava, onde naquela idade eu estava começando a entender uma mentalidade mais política, etc e tal. E o Cazuza tem totalmente, né, virado para isso mesmo. Sim, tem esses levantamentos o tempo inteiro dentro das canções, assim como o Raul também. Né? Porque, assim, eu teve há uns anos atrás, eu virei e falei assim, eu vou estudar as músicas do Raul. Caí nessa esparrela que a gente chama. Porque, assim, e tem muita coisa. Se você vai... Eu comecei eu peguei... Eu não me lembro qual música. Mas eu só sei, assim, que ele estava falando de coisas. Eu falei assim, gente, isso aqui a gente ainda não viveu isso. É uma música que ainda está lá na frente. Aí quando veio... Foi antes da pandemia. E quando veio a pandemia, veio o dia que a Terra parou. Aí você fala assim, cara, isso aqui tá aqui, né? Então, assim, Raul e o Cazuza, assim, ele, igual a música Ideologia, né? Hoje se aplica a um certo político do Brasil. Sim. Que ele fala que aquele garoto que ia mudar o mundo, hoje está assistindo tudo de cima do muro. Então, você vê assim, pô... Como que esses caras, né, tinham a visão, né? E eu penso... Eles estavam inseridos também num contexto político conturbado, né? Sim. né? Vindo. E assim, o Raul, ele meio que acabou... Por que eu comecei a estudar Raul? Querer tentar entender Raul Seixas? Porque eu tenho um grande amigo, aí, até mandar um abraço para ele, Erivelto Couto, que tem episódio dele aqui no podcast. Vou dar uma olhadinha depois. Ele é músico músico, compositor, instrumentista, cantor de mão cheia. E o Erivelto hoje ele já está com ele tem 3 álbuns prontos e parece que está para lançar o 4º. E quem produz o material dele é Rick Ferreira, que foi braço direito do Raul. Só não produziu, acho que o primeiro disco do Raul. E eu falei assim, a gente... Que o Rick, para quem é instrumentista, ele é uma referência, assim, tanto quanto o Raul. Sim. E eu falei assim, pô, Erivelto, mas como é que é o Rick? Eu falei assim, Silvinho, é uma dama, assim, é uma pessoa de uma educação, de uma perspicácia musical, assim, ímpar. Não, tanto ver a obra dele, tanto que o Rick ele gravou praticamente com todo mundo da velha guarda. Erasmo, ele tocou com Erasmo muitos anos, Zé Ramalho, essa turma, a turma do sertanejo também, o sertanejo não o atual, sim. o universitário, né? Mas ele trabalhou com coisa.
E ele falou assim, Silvinho, tipo assim, é ver mágica acontecer. Um porque produtor ele bom faz mágica. Pega, né? Tanto que, assim, eu sou meio suspeito a falar da obra do Erivelto, mas, assim, que o Rick é aquele músico, sabe aquele músico que consegue a nota certa, no lugar certo, na duração certa. O tripé. O feeling. Ele tem aquele feeling. Entendeu? Então, assim... Eu já sempre gostei de Raul e tudo, mas eu passei a procurar mais a obra dele por causa disso. Depois de conhecê-lo. E, assim... o Raul, ele tem... Você tem algum... Você acha que você vê assim... Pô, ó, nesse ponto aqui o Raul tem uma influência e tal. Que eu acho do Raul... A influência do Raul na sua música. Pra mim, eu acho que assim, a gente, pelo menos... Eu sou influenciado num contexto geral. Eu escuto, aquilo me toca e aí começa a vir uma sensação e aí eu escuto outra coisa que... Às vezes uma letra que o Raul fez me toca, mas aí eu escutei uma música que a Maria Bethânia estava tocando que tinha, sei lá, uma viola e aí aquilo ali eu também gostei e aí, sei lá, vai juntando aquilo tudo eu falo assim, pô, quero fazer uma música com isso aqui. Isso aqui eu gostei dessas coisas, por que não pode fazer com isso tudo? E tem que fazer. Você tá falando... da Maria Bethânia aqui, me veio um grande músico que eu sou muito fã, que é Dominguinhos. Nós perdemos ele gênio demais, uns anos atrás. Ele gravou uma música chamada... acho que, se não me engano, aquela... Tô com saudade de tu, meu desejo. Acho que é dele. Gostoso demais. Gostoso demais. E a Bethânia imprimiu uma delicadeza. A música a letra já mas ela conseguiu dar um tom, é um dos arranjos mais bonitos que eu já... Maria Bethânia, e eu gosto de ver os ao vivo dela. O que eu mais gosto é abraçar e agradecer o álbum. Eu escuto, tipo assim, uma vez na semana eu escuto ele. E sempre é aquela coisa, né? O clássico. Toda vez que você ouve com um olhar diferente, algo diferente te toca também. É isso. A música tem esse poder, né? De despertar as emoções na gente. Eu acho que se uma música não me desperta uma emoção, ela não cumpriu a função que ela tinha para tu cumprir, né? Mas a música também tem um problema, que é quando você entende a música. Mas aí depende o que é a função dela de despertar. Porque, por exemplo, qual que é a função do sertanejo? Criar refrões que sejam cantados. Tanto que eu vejo assim... os refrões sertanejos, eles são muito marcados, né? Para que você consiga cantar e que não haja aquela... O cantor tá ali, você tá tentando chegar. Você tá tentando chegar. Não, existem refrões marcados ali. O pagode é para quê? Né? Para você se divertir. O samba, né? Tem esse lugar de você se divertir. O forró em si, que é o que eu acho que... Aqui em Barbacena é muito difícil a gente criar isso. Existe um grupo muito bacana... mandar um alô pro pessoal da Amigos do Forró também, que sempre tá ali com a gente nos shows. O forró, ele é uma celebração, onde a banda e o público, que são os dançarinos, eles têm a mesma importância. Não é que tem um artista e o público, eles têm a mesma importância. Então, eu acho que cada música ela tem uma função mesmo. E o rock em si, né, como o Raul também, o Raul ele entra muito, ele tem a pegada de rock, mas ele também... Pra mim é MPB também. Flutua, é igual Caetano Veloso. Caetano Veloso e Raul são duas pessoas que fizeram tudo que eles tinham que fazer na vida. Tem coisa muito ruim, tem coisa muito boa, tem coisa genial, e de tudo quanto é tipo. E é fantástico mesmo ouvir. Cada dia aparece uma música nova do Caetano que eu falo, nossa, nunca ouvi essa. Ou nunca ouvi com aquele ouvido que deveria ouvir, né? Porque cada momento da vida a gente escuta as coisas de uma maneira diferente. Então, assim, é isso. Raul é um que eu gosto muito mesmo, canceriano, igual eu mesmo. Mas tem várias pessoas. Eu não sou muito boa de nome, não, assim. Lembro, vem aqui, tá, e eu lembro o que é. E assim, referências internacionais, você tem algumas? Nada. Escuto muito pouco. Muito pouco, mesmo? Muito pouco mesmo. Escutei Amy House durante muito tempo. Outra, assim, que tinha um talento fenomenal. Mas, assim, eu acho que em um momento da minha vida eu decidi que não queria, sabe? Tipo assim, não quero ouvir. Tem muita música brasileira. Não é que eu não quero ouvir, lógico, eu ouço, sim, né? Mas eu não é o que eu pego pra... Porque música eu acho que é o seguinte, pra mim, né? Não vou falar música geral não, porque cada um é um.
eu não consigo ouvir uma música sem ficar prestando atenção na música. Então, por isso que eu falo, dentro de casa, quando eu tô conversando com minha esposa, quando tem amigos lá e tal, eu coloco música instrumental, porque, pô, tá me tocando ali, mas eu não tô prestando atenção na letra. Eu gosto muito do rolê da letra. Então, a música internacional em si, pra mim, tipo assim, eu não sou fluente em inglês, não sou fluente em nada. Então, pra mim, toca de maneiras diferentes. Português, as músicas em português me toca de maneira mais efetiva. Eu queria fazer, porque assim, é uma pergunta que a gente precisa falar, é uma pergunta Pode tradicional. fazer. É que assim, né, você é musicista, hoje você vive da sua música. Né? Além de musicista, você dá aula de música, trabalha com produção musical, produção audiovisual também. Como que foi assim, assim, com seus pais, assim, mãe, pai, a minha profissão vai ser a música, assim, como que foi assim a receptividade deles? Na verdade não foi, porque quando eu decidi com meus 18 anos já que eu iria fazer música, eu não tinha condição de fazer, porque meu pai falava, vai fazer onde? Se for passar num vestibular, numa federal, a gente não tinha conhecimento básico para você passar na Universidade Federal, estudar em escola pública a vida inteira. Então ele falou, você vai viver como lá? Meu pai era meio bravo, da roça, bruto mesmo, vai viver como? Você vai comer como? A faculdade ela é o dia inteiro, você vai trabalhar como? Então você não vai. No dia que você conseguir se sustentar, você vai. E lá em casa sempre foi assim. Eu fui tratado do mesmo jeito que meu irmão foi tratado. Eu aprendi a trabalhar desde nova, eu trabalho desde os 14 anos de idade. O primeiro salário foi limpando poeira do chinelo na loja do meu pai. Então, desde então, eu trabalhei em tudo quanto é tipo de serviço. Já trabalhei em empada, já vendi moto, já fiz de tudo quanto é coisa você pensar. Então, assim, a música em si, eu consegui ter uma independência tanto emocional, acreditar que eu podia, porque existe isso, muito, a autoestima, o que eu trabalho com os meus meninos lá em Alto Rio Doce. A autoestima, ela é 50% do que você consegue fazer dentro da música, o resto é estudo, né? Então, quando eu decidi, eu já era dona do meu orçamento mensal. Entendeu? Eu já gerenciava. Aí o que me faltasse era problema meu e tal. É isso. Aí você tinha que cuidar do corre. Meu pai sempre gostou. Meu pai, ele morreu em 2022. E aí Obrigada. Ele tava... No final, ele morreu de câncer e tal. E ele ficava mostrando... Todo mundo ia visitá-lo em casa. E ele parava e... Tinha um tempo da visita que ele mostrava no YouTube as minhas músicas. Que não, bacana. mais ali, entendeu? Que bacana. Gostava. Né? O meu pai, assim, igual ele era da Polícia Rodoviária Federal, né? Igual eu falei, onde que ele se devia ser bravo até, né? Nossa. Não, ele assim, eu costumava brincar que onde que eu tava lá no meu serviço, a gente tava conversando e tal, e ele era tipo só assim, ele não xingava, ele olhava. Aí o bicho pega, é o meu também. Ele assim... E muitas vezes, nem virava muito a cabeça, só aquele olhar 43 aqui, já até doía. O respeito, né? Mas assim, a gente não era também muito bagunceiro, não. Eu era muito. Era eu dei trabalho demais na vida. E que assim, então conta as suas peripécias de infância. Já fiz. Na verdade, assim, eu sempre fui uma criança muito agitada, mas muito mesmo, de fazer... Nossa, enfim, eu apanhava demais da conta dos meus avós e tal, porque realmente naquela época era isso, né? Pô, cheio de menino, quantidade de coisa pra cuidar e tal, que você ia fazer era dar uns corinhos nos meninos pra ver se eles ajeitavam. Acalmava. Ver se acalmava. Então eu fazia muita coisa, tipo assim, tem um caso da minha prima Camilinha, que diz ela que eu fiz ela comer sabão em pó. Eu não lembro dessa história. Eu devia ser maldosa, só pode uma coisa dessa. Coisa de criança. Coisa de criança. Mas durante a adolescência eu dei muito, muito problema mesmo. Era aquela coisa da rebeldia mesmo, onde eu já tinha me entendido como homossexual aos 13 anos de idade, já tinha passado para os meus pais essa informação e teve uma repressão muito grande dos 13 aos 19, onde eu consegui, né, sair ali de casa. Então eu sempre saí da linha para ser notada e ser amada, acredito que é isso, sabe? Aprendi isso em terapia, fiz terapia, análise durante muitos anos e, enfim, errei muito, mas erraria tudo outra vez. Mas é o seguinte, Pato Fu, tem uma música que fala, né? As brigas que eu ganhei,
nem um troféu para casa eu levei. As brigas que eu perdi, essas eu... Então, assim, o erro é que nos faz aprender. As lições vêm dos erros, não dos acertos. Não. E a vida é tentativa e erro. Mas eu também já levei muita porrada por ser muito boazinha. É um coração bonzinho, assim. Quem nunca? Então, assim, assumi muitas coisas de erros de outras pessoas também, o que me gerou muitos problemas e tal, mas é isso, eu acho que é isso mesmo. Tem que ser como um belo jovem dos anos 80. Eu acho que, assim, essa geração de hoje, né, a gente costuma, sei que é meio chato falar, naquele tempo. Não, mas assim, nós vivemos, você é de que ano? Eu sou de 89. Eu sou de 82. Então, assim, eu peguei ali... Você pegou mais 80, eu peguei mais 90. 80. Você pegou 90... Mas que ainda vinha com aquela coisa do 80 ali no início. Não, tava no rastro, né? E anos 90 foi loucura, gente. O que era aquilo? Sim. Então, assim, a gente... nós pegamos eu costumo falar aqui, eu sou analógico, mas eu vivo no digital. Sim. Eu tinha 12 anos quando meu pai comprou o primeiro computador para minha casa. E era tipo assim, ter comprado uma nave espacial. Sim. Assim, era como se tivesse comprado um PlayStation 5. Sabe? Ainda mais Carandaí, que é tipo Alto Rio Doce, o interior do interior. E aí assim, eu lembro que os meus amiguinhos iam lá em casa para ver e já era monitor colorido. Então, eu lembro desse monitor colorido que era um redondo atrás. Tinha aquela caixa. Eu lembro que... De tubo. Sim, e atrás era meio transparente e colorido. Não, esse não. Esse era novo. Não, esse já é moderno perto do... Não, porque esse eu ficava doido pra ganhar em coisa de televisão, que eles faziam aquele sorteio e mandava cartinha. Ele era o que a gente chama de all-in-one, né? Era o gabinete e o monitor tudo junto. Olha. Né? Esse que eu tô falando era igual às televisões de antigamente, que era aquela tela com aquele tubo... Precisava de 3 pessoas para carregar, mas jogar. Nossa Senhora! E assim, era 486. O modelo do computador era 486. Vamos colocar assim... Pega o smartphone mais antigo, o primeiro smartphone. Sim. Será? Não. Tá, V3. Não. Não sei se era smartphone, não. Que V3? Eu tô falando é mais avançado que o 486. Gente. A gente está falando, igual, por exemplo, para a gente, super capacidade de armazenamento era o disquete de 1.44 mega. Hoje nós estamos falando de cartão de memória de 512 e 1 terabyte. Mas as pessoas eram menos ansiosas. Não, era fato. O mundo analógico. Era menos conteúdo para absorver também, né? Você aceitava o que você conseguia ter acesso e estava feliz com aquilo. Era tipo assim, como diz, a ignorância é uma bênção. Nossa, é. Porque assim, a nossa rede social era sair no final de semana. O WhatsApp era o telefone mesmo que a gente ligava e não tinha vários telefones, era um telefone para cada casa. Sim. Quando a casa tinha telefone, porque era um luxo. Sim, eu sei disso. Né? Então, assim, a vida era mais mais presente. Mais presente. E mais inteira também. Hoje eu tive uma reunião com uma convidada, não vou dar spoiler de quem é, e a gente falou sobre isso. Que graças a Deus, que eu, apesar de fazer reuniões online, de usar o online, eu gosto muito do contato humano, de conversar, um abraço. É tão bom quando você encontra alguém, dá aquele abraço e vê assim, pô, que bom, quanto tempo eu não te vejo. E as gerações atuais não estão sendo não estão sendo expostas a isso, né? Eu tenho um primo, por exemplo, né, que viveu durante a pandemia parte da adolescência dele. Então,
Não tem contato social, não conversa, porque não sabe fazer isso mesmo. Porque isso é treino também. A gente tem vergonha de conversar com os outros quando você é novo. Você não sabe nem o que você fala. Depois você vai começando a criar uma habilidade de... O hábito da repetição vai te fazendo a conversar. E assim, a tecnologia veio para melhorar, para mudar. Sim, igual, eu acho que eu não sei se eu acho que eu não falei, eu acho que eu devo ter falado aqui, mas eu devo ter falado. O que acontece? Eu tenho um primo que mora tenho um primo que mora em Portugal, eu tenho um primo que mora no País de Gales, e eu tenho parentes que moram em outras partes do Brasil. E a tecnologia te aproxima. Sim. Coisa que você não tinha antes. Mas, por outro lado... Distancia de quem está presente. É o famoso assim, vamos marcar. A gente sempre conversa pelo WhatsApp, mas nunca marca. É por isso que eu gosto assim, desse momento do podcast, que também é um momento de troca. Sim, de contato, de olho no olho, sabe? Porque assim, você olhar a pessoa cara a cara é diferente de você ver pela tela. Sim, com certeza. Porque Sem a dúvida. tela muitas vezes mascara uma expressão facial. Sim. Ela tira essa... Fica artificial, né? Sim. Mas a música tem esse poder de ainda, mesmo na era moderna, manter a emoção viva, né? Sim, só não a durabilidade. É que isso, volátil, porque né? é muito, é isso. Tipo assim, lancei semana passada 10 dias, hoje o pessoal já quer outra coisa. Só que música é caro. Então, vamos levar em consideração que só pessoas que têm condição financeira que podem viver de música hoje. Sim. Então, por isso que existem várias... Eu, por exemplo, faço... Meu irmão, inclusive, ontem ele me ligou e falou assim, Natália, não é possível. Você vai fazer uma nova banda, Natália. Não é possível. Eu falei, Henrique, você tem que entender que o artista ele precisa ser multifuncional. Porque senão ele não consegue ter um mínimo de dignidade na vida, entendeu? Tem que ser multifacetado. Né? Você tem que fazer várias coisas. Então, você toca... Mas, ao mesmo tempo, você... No meu caso, eu toco, eu faço produção para alguns amigos na parte de banda, faço produção em alguns projetos audiovisuais, e aí eu tenho minha escola de música lá, onde é um projeto muito querido para mim, lá em Alto Rio Doce, que eu faço gestão de carreira para os meninos com enfoque no canto. E aí, a gente tem que ir tentando várias formas onde, primeiro, eu acho que é privilegiado quem consegue trabalhar com o que ama, eu sou privilegiada nisso mesmo, e a gente pode realizar e resolver questões nossas dentro do fazer artístico. Eu sei que tem pessoas que fazem isso só por grana, como tem muitas pessoas de alguns nichos que são mais comerciais, que às vezes estão fazendo ali, canta bonitinho e tal, tá mais pela vaidade e tal, do aplauso e tudo aquilo, mas você tem possibilidade dentro da arte em geral, de se tornar um ser humano melhor e tocar a vida de outras pessoas com também Então, sua fala. Agora, né, chegou o grande momento de revelarmos o nome da nova banda de Natália Freitas. Menino do céu. Natália, como que surgiu a ideia dessa nova banda? Me fala. Menino do céu. Na verdade, assim, isso é uma coisa que ficou adormecida, né? Igual eu te falei, eu comecei nesse contexto do rock lá atrás, e aí fui testando outras coisas na vida. E aí, eu tô falando com o Gabriel, já tem um tempão, falei, Gabriel, a gente tem que começar a tocar umas músicas de rock na Flor. Eu falei, mas não cabe, Gabriel, não cabe, não vai ter jeito e tal. E aí, nesse contexto, eu comecei a trazer uma ou outra música pra Flor ali, onde tem algumas músicas da Flor que tem uma guitarra mais pesada, agora neste novo álbum também. E aí eu conversei com alguns amigos, a gente fez aquele show no Boteco ao Lado, dia 10... No Felicidade. 10 dias atrás. E eu falei, eu vou tocar neste show as músicas que eu quero, músicas que fazem parte da minha vida, onde eu toquei no boteco, iniciei no boteco, né? E aí coloquei, metade do repertório era rock. Na hora que eu toquei aquilo, todo mundo, meus amigos, tudo falaram, Natália, não tem como você não fazer isso, não tem como você não fazer isso. Eu falei, vocês param de me tentar, eu já tô assim, um pulo disso aqui, vocês param de me falar. Já tô na beiradinha, não me empurra, não. Eu não tô aguentando mais de tanto serviço, meu filho. Aí, amadureci durante esse período todo.
vim conversando com algumas pessoas, né? Alguns amigos que vão fazer parte desse projeto junto comigo. Falei, o que vocês acham? Vocês acham que eu tô doida? Como é que é? Nós vamos fazer? Aí eles falaram, eu acho que já passou da hora. Já passou da hora. Então, lancei essa semana o Instagram. Nós estamos no processo de formulação do repertório. Vamos fazer em breve um show de lançamento aqui em Barbacena. Estaremos lá para cobrir. Simbora! E a partir de agora nós temos um projeto também que se chama Inquieta. Inquieta. Minha cara. Meus amigos falaram, sua cara. Tinha que ser, né? Eu acho que não tem nome melhor do que Inquieta para descrever. E aí a Inquieta vai... basicamente, rock nacional? É nacional, mas assim, dentro do rock, até o rock nacional, existem vários nichos. E eu escuto várias coisas, então é isso. Ela está se construindo da maneira como é prazeroso para mim. Essa banda, ela é para eu me divertir. Lógico, a gente vai trabalhar com competência, com dedicação, da forma como é, mas é para ser prazeroso para mim. Então, vocês vão ver no lançamento. Não vou falar nada, não. Vocês vão ver. Nós aqui do canal Cidades em Cena, já estou me voluntariando para mostrar isso para os nossos... Ah, pensei que você falou que eu tô com a guitarra comigo, senhor? Não, eu não vou... Olha, não cria esperança, não. Uai. Aqui é o seguinte, a gente faz um feijão com arroz, assim, bem temperadinho, mas é o que a gente gosta. E é o Vital, ué? Né? Então, eu até hoje estava olhando uma guitarra, porque, assim... Também existe algo adormecido dentro de você, né? Pode falar que tem. Assim, eu gosto muito, só pra você ter ideia, até uns meses atrás, eu tinha um Epiphone EJ200. Um quem? Um violão Epiphone EJ200, que era assim, ele era praticamente uma guitarra semiacústica. Jumbão, caixa grande, lindo. Tive que vender por questões assim financeiras. Coisa da vida. Mas dói. Inclusive, estou vendendo a minha sanfona também. Estou precisando do dinheiro. E assim, eu tenho um instrumento que, eu não sei, muito provavelmente você conhece, mas assim, pouca gente tem contato, que é um violão de 12 cordas. Conheço. Por causa de Zé Ramalho, gosto muito de Zé Ramalho. Então, eu gosto muito do... E também, assim, eu sei que você não escuta muita música internacional, mas tem um cantor chamado John Denver. Eu gosto muito das músicas dele e ele usa violão de 12 cordas. Então, é um som... Sua referência. Acaba, sabe? E eu gosto muito, assim, de quando eu toco, atingir um timbre o mais próximo do original. Então, músicas como Country Roads, I Live in Jet Plane, que são músicas que são... Chão de Giz. Zé Ramalho usa praticamente violão de 12 em tudo. Então, eu comprei... aliás, de Erivelto Couto, esse amigo que eu falei, comprei dele o violão. E é a minha paixão, assim, é um instrumento assim, que eu tenho que buscá-lo. Mas, assim, tem hora que dá aquela vontade, assim, eu vou comprar uma guitarra, uma pedaleira, e para fazer um barulhinho, juntar uns amigos, assim, no churrasquinho, fazer um barulho. É isso, acho que a gente nasceu para realizar os nossos desejos mesmo, assim, não passando em cima de ninguém, obviamente, né, como valor principal, mas por que não? A minha pergunta sempre, quando eu tenho uma ideia, é por que não? Se eu achar possibilidades de por que não isso e aquilo, não tenho problema nenhum em voltar atrás daquilo. Mas quando eu pergunto por que não, e aí tem gente doida do meu lado e fala assim, não, é sim. Eu falei, sim. Então a gente vai sim, gente, vamos embora, que aí lá na frente a gente vê o que vai acontecer. Vamos ver. Eu também sou muito disso, assim, vamos no caminho, a gente vê como que resolve. E se não resolver, voltar atrás, qual que é o problema? Não tem problema. De nada na vida. Porque, assim, a vida é igual eu falei, é tentativa e erro. Isso. Se você não errar, você não vai aprender. Igual no audiovisual. Eu sou autodidata no audiovisual, né? E aí todo mundo chega, mas você faz as coisas... Eu falei assim, olha, eu vou tentando. Isso. Igual para mim chegar no para mim estrear o podcast, eu levei uns
4 meses. Não, inclusive, você faz muita coisa, rapaz. Sabe, igual assim, igual eu vejo assim, eu vejo o que a turma tá usando, eu assisto muito, tudo, e eu vejo assim, ó, eu não posso ter um Shure SM7B que custa R$4.000 cada microfone. Sim. Mas, ó, tem um que é uma opção, esse microfone, eu não vou falar, o modelo dele... Só se pagar, porque marca tem que pagar. Tem que pagar. E assim, eu tenho um grande amigo, um guru, né, lá de Carandaí, chama Evaristo Almada, que é o meu anjo da guarda. Tudo que eu vejo em termos assim, de equipe de áudio, Evaristo, eu pego o link, Evaristo, O que você acha? vale a pena? Isso. Câmera, tal. Então, assim, e eu fui tentando, aí eu montava, fazia uma gravação, o áudio, aí mandava para ele, o que você acha? O que eu ajusto, Só né? para você ter ideia, de lá, aí teve a regulagem dos graves agudos, ele pediu assim, tira uma foto do painel da mesa, aí ele desenhou só, aqui você coloca aqui. Ele me indicou, o som ficou ótimo. Aí. Então, assim, e eu sou Quem muito... tem amigo tem tudo na vida, Não, vai mas, ver. e esse, assim, o Evaristo, a gente tem uma história que é o seguinte, eu estudei com um irmão, eu já conheci o Evaristo há muitos anos, ele trabalhou com um tio meu, Sim. e tudo, mas eu era muito amigo do irmão dele. E o irmão dele falece num acidente, há 13 anos atrás, e desde então a gente ficou muito amigo, eu transferi a minha amizade De um pro outro. de um para o outro. Duplicada ainda. Não, e porque os dois têm a mesma personalidade. Então, assim, mas para chegar aqui, foi tentando e acertando. Eu trabalho com drone. Foi voando, descendo. Caindo, quebrando os pedaços. Ai, me fala, quebraram um drone meu. Ué. Então, mas assim, foi tentativa e erro. A gente tem que tentar para aprender. A gente tem que parar com a ideia de que a gente fez bem feito, acabou. Não, você tem que aprender para sempre dar um passo além. Sim, e fazer o que te faz feliz mesmo. Acho que é isso. Tipo, se você tá afim de fazer alguma coisa, é isso. Se não passar em cima de ninguém, se não, né, ferir ninguém, você tem que fazer. E isso, se realizar nisso, pô, a gente não sabe o que vai acontecer. E para quem tanto trabalha, né, na parte com a música e que trabalha com o audiovisual, sabe que, gente, é uma cachaça. Não é Isso viciante. aqui, e não tem fim, né? O negócio não tem fim. Na hora que você acha que já deu, sempre aparece uma coisa para ir um nível além, né? Sim. Porque igual assim, há 10 anos atrás, para fazer essa transmissão ao vivo aqui, ia ter que ter uma tonelada de equipamento. Hoje não. Não, tá mudando. Hoje tem um volume, Sim. mas é muito menor do que seria necessário, né? Sim. As coisas vão mudando mesmo e para ajudar também, né? A tecnologia em si. Para melhor. Né? Natália, que papo legal, viu? Prosa com a gente mesmo, meu filho. Não, igual você me perguntou, vai ter um roteiro? Você... Deixa acontecer, vamos ver aonde que vai parar e... A minha esposa assim, falou assim, onde é que você vai? Ela tava chegando agora ao trabalho. O moço me chamou pra contar um caso lá, eu vou lá contar um caso com ele. Não veio junto pra assistir. Tô ocupado. Porque, assim, tem muita gente que tem a curiosidade de ver como é que é. Sim. Porque tá todo mundo vendo o que vai ao ar. Sim. Mas não imagina... Que é um recorte sobre tudo que acontece. Não imagina o pra trás, né? Sim. Então, assim, isso aqui eu adoro. Eu costumo falar assim que eu montar o circo, mas não o circo, mas de uma forma positiva. Montar um show mesmo. Montar um show, né? A gente Temos também. 2 câmeras ação. É isso. Literalmente, né? É o artista também, quando ele vai, o cantor, quando ele vai cantar, o microfone não tá lá posto, não. A gente tem que carregar. Ninguém vê o esforço, né? Ninguém vê o suor. Ninguém vê o suor. Então é isso. E assim, Natália, eu só tenho que te agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço, de vir. meu amigo, seu convite.
de estar vindo aqui conversar com a gente. A porta está aberta. Sempre que tiver coisa nova, manda para a gente divulgar. Porque o nosso objetivo aqui é divulgar as pessoas da região, os valores locais. Sim. Sejam eles culturais, políticos, profissionais, empresariais. Valorizar o nosso povo, a nossa gente. Sim. Né? E assim, olha, muito obrigado. Mas antes de terminarmos, eu vou fazer com você um quadro que eu adotei de um podcast que eu assisto, até recomendo, chama Tomei Gosto, com o Mário Alasca, da Rádio 98 de BH. E é o seguinte, Natália, me descreva a seguinte situação. Você que era para descrever você. Não. Assim, deixa eu ver. Não entra nessa não, que vai dar ruim. É o seguinte, me descreva. A refeição perfeita, com a pessoa perfeita, no lugar perfeito. Tá lasqueira, meu filho. É, trem. Uma das respostas eu já sei, mas as outras... Beleza. Eu acho que eu comeria uma feijoada com arrozinho, uma couvinha, uma laranjinha, com a Mariana. E agora me veio a imagem do lugar que eu fui esses dias pra trás que eu gostei muito. Não. É isso. Uma feijoada com a Mariana, minha esposa, lá em Lavras Novas. Lavras Novas, esse lugar vai dar, só Lavras Novas dá um podcast à parte. Dá sim. Natália, olha, assim, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Já tem 1h30 que nós estamos aqui conversando. Mas se deixando vai varar na noite. Não, aqui tá só no começo. Não, a gente tem, eu tenho um objetivo de fazer um episódio. Noturno, corujão. Não, começar e ir. E deixar. Até cansar e... Deixar enquanto tiver assunto. Exaurir. Mas assim, olha, muitíssimo obrigado. Muito sucesso para você. Você tem um talento assim que é singular. Eu não estou falando isso só porque você está aqui, mas é porque assim, eu tenho muitos anos de música, de escutar a música e tocar alguma coisinha. E isso me deu um senso crítico de poder falar o que é bom, o que não é, pelo menos na minha ótica. E você faz um trabalho excelente. Os meninos que trabalham com você, eu conheço o Pedro. O Pedro, inclusive vai estar comigo agora na Inquieta. Ele toca muito bem também. E assim, olha, muito sucesso para você. Já muito falei, obrigada. Vou falar de novo. O canal tá de portas abertas, é só chamar que a gente tá lá. E assim, olha, muito sucesso. Só, como diz eu tenho um grande amigo também que é músico, ele é médico e músico. Ele só me fala assim: Lancelotti, ele chama de Lancelotti por causa do Silvio Lancelotti. Ô Lancelotti, vai que eu tô te vendo. Então, Natália, eu vou te falar isso. Vai que eu tô te vendo. Muito sucesso, muita música. E como diria também o Camarão, um amigo em comum, um abraço muito forte, com muita semicolcheia na veia. E assim, Natália, eu vou abrir essa câmera aqui, a sua câmera. O seu público vai estar aqui do outro lado. Abre o coração e manda ver. Agradecer primeiramente esse rapaz que convidou aqui a gente para estar contando essa história toda que a gente vai contando na rede social, mas muita coisa não chega porque não é tão espontâneo, né? A gente pensa antes. Então, gente, siga Cidades em Cena no Instagram, no YouTube, Flor de Minas também, projeto que está lançando agora esse ano um álbum autoral e agora um novo projeto, Inquieta.banda. Chega lá que, tô inquieta pra começar o negócio aí, meu filho. O nomezinho que vem é Beca. Pessoal, olha, eu não sei vocês, mas eu adorei o papo de hoje, como adoro todos, né? Mas eu tô num momento que eu tava precisando dar umas boas gargalhadas e o objetivo aqui foi cumprido. Eu quero deixar para todos vocês um grande abraço. Ela já deu o recado, mas eu vou dar aqui de novo. Se inscrevam lá aqui no canal, no YouTube.
Curta, comenta, compartilha. Eu acho que esse papo nosso aqui tem que chegar para o máximo de pessoas que puder, porque realmente foi um papo divertidíssimo. E fiquem com Deus. Lembrando que quinta-feira agora estaremos de volta com o nosso Um Papo a Mais e vai ser em dose tripla, galera. A primeira vez que nós vamos receber 3 convidadas. E 3 convidadas, ó, daqui. Mais uma vez, um beijão para todo mundo. Até quinta-feira, se o Papai do Céu permitir. E boa noite e vamos que vamos. E lembre-se, põe Deus na frente, vai atrás que não tem erro. Tchauzinho e até mais.